Quem me dera que a minha vida fosse um carro de bois, que venha chiar amanhaninha cedo pela estrada, e que para de onde veio volta depois, quase à noitinha, pela mesma estrada. Eu não tinha que ter esperanças, tinha só que ter rodas. A minha velhice não tinha rugas nem cabelo branco. Quando eu já não servia, tiravam-me as rodas, e eu ficava virado e partido no fundo de um barranco. Alberto Caeiro. Boiticanga, 1963. Se ouviu naquela noite, do outro lado do arroinho, depois da cerca, a légua de Vivalma, o berro de Alarico, espichado no breu, ao bem-fazer de algum socorro. Tal feita, foi dar-se logo a hora morta, veste de assombração da noite, quando se fica ao abandono do divino. O pai despencou. Calçado de arma e facão, foi-se, teso, hirto, firme feito junco, abrindo picado ao rumo do grito. Aquilo já fazia 2 dias de chuva quando ocorreu. Os passos do pai, se soube depois, na despenca do tempo, foram enterrando na terra, que quase também ele ia de se perder no charco. De volta, tempo depois, sério e triste como se devesse ser. Era água que Deus mandava, dizia, com o olho empapado. Não havia outro modo. Escondeu logo a de fogo no alto, embanhou a lâmina e foi-se pondo perto do fogão. Alvoramos, quietos, e o céu era só amanhecido de aparência. Descalçando das botas a pôr os pés nus de frente ao fogo. Há de ser castigo perder ele assim de valde no meio desse aguaceiro todo, lamentava o pai. Alarico era tão chegado que se fez questão da presença dele no dia da foto de família, aquela única que tinha, moldurada sobre o armário ao fundo da cozinha. O homem, ao tirar a fotografia, ficou cismado com a espera que teve de fazer para tanto, mas o pai era de teima. Se não quer, não tira, mas se for, não reclame. Alarico entrou, acabrunhado, com postura de remanso, lento e sem jeito, derrubando coisa aqui e ali, fazendo laúsa que nem que. Parou de trás de nós e abotou o olho na lente da máquina, quisesse olhar na alma do engenho. E agora, já lá ia, o retrato, tomando a forma de envelhecido. Na sombra do fogo, que iluminava pouco, ia-se lavrando, picumãs, poeira, revelos da memória sobre as coisas. Do móvel de madeira rubra a lhe dar suporte de existência visível, a estranha ideia de passado angulava-se. Quanto a nós, levados a cabresto pelo tempo, éramos sempre outros. Não mais angélica miragem, fixa no triz do instante, pela captura quase instantânea do presente. Por que se morre? Perguntei de pronto ao pai. Ele, sempre com aquela cara de não levar qualquer para compadre. Se sabe pouco dos porquê. Se sabe só, é de Deus as providência. Segui. Será que o Alarico está no céu, pai? A mãe, trazendo o pão de sova, se antecipava. Duvido que não. O café, preto, forte, de cambona, desaguava dentro da caneca do pai, e a gente dali palavra não dizia, economizando até os gestos para não fazer alarde no silencioso. Doía-se, de adiante, cada um seu modo. Por dentro, o despejo. Espalhado, um jeito de sentir miúdo, renunciava a lágrima, na poeira da vista já alagada. Mas não se chorava, isso não. O retrato não lembrava da chuva, mas sempre que a água escorria, debruçado na janela da cozinha, e a luz era propícia, um determinado reflexo, via-se nele também a memória dos objetos singulares. Eu sentia, falta e presença, a luz que se emancipava do braseiro, a noite mergulhada, e o dia empapado naquele aguaceiro todo. Tudo viajava dentro do peito, como uma embarcação, emergida ao ponto de uma outra pergunta, um lume no breu de minhas ideias, a dúvida precária, mas receoso, assumi a envergadura de não dizer. Postava de volta as vistas na efígie de Alarico, contemplando em silêncio sua ausência. Para o pai, era Deus tudo o que não tinha ciência, ou que sobre de desconfiança tivesse. A mãe se calava igual, por motivo diverso. Não dava atento para esses assuntos. Era visto que desde sempre, dado ao prático, lhe dada a vida, pouco dedicava ao que não fosse triga de sua importância. Suspendi a palavra. Havia de ficar sem o troco de costume. Logo o pai estufou. Bateu os farelos da roupa, rijo, grave de bravura trágica. Seguiu ao galpão. A mãe foi. Que
Também havia de dar conta com o resto da casa. Éramos eu e as coisas. De maior importância, o retrato. Via-me, observado, com aqueles olhos luzidos. Na imagem, o interposto do ausente refletia minha não dita dúvida. Devia talvez perguntar a ele, mas, assim como os espelhos, retratos são de pouca confiança. Mentem, sem credo e com frequência. Uma imagem nada é, senão a vaga ideia de uma coisa definida pela sua falta. Póstuma, a identidade do inevitável. Ausência. Revela-se na emoção intacta das coisas, penso. Com o tempo, iriam todos ao fundo do retrato fazer morada no recordo, enquanto nele não se envelheceria um palmo que fosse. Impresso traço de nítido silêncio, incompatível. Mas alarico, olhão preto, arregalado, sem entender patavinas do que havia no fundo do olho vítreo, ficara no campo, do outro lado do arroinho, e naquela manhã toda a matéria se entristecera dele. Quem me dera que a minha vida fosse um carro de bois, que vem hastear manhãninha cedo pela estrada, e que para de onde veio volta depois, quase à noitinha, pela mesma estrada. Eu não tinha que ter esperanças, tinha só que ter rodas. A minha velhice não tinha rugas nem cabelo branco. Quando eu já não servia, tiravam-me as rodas, e eu ficava virado e partido no fundo de um barranco.